No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste domingo nós somos convidados a meditar esta passagem do Evangelho muito famosa, passagem do cego de Jericó. E a primeira coisa, sempre é bom relembrar, eu sempre tenho feito isso, que nós aqui acreditamos que de fato houve um cego em Jericó, com o nome de Bartimeu, que vivia também como mendigo, que estava à beira do caminho, que ouviu falar sobre Jesus, e quando ouviu que Jesus estava perto, gritou e recebeu a cura. Então trata-se de fato de um fato, aconteceu este milagre. Muitas pessoas tentam colocar os milagres de Jesus apenas como uma história para transmitir um significado, uma moral, etc. De fato aconteceu esse milagre. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso. De verdade, Jesus curou um cego lá em Jericó. Jesus curou um cego, filho de Timeu, Bartimeu. Devolveu a vista, devolveu dignidade para este homem. Agora é claro que tudo que Jesus fez, falou, todas as palavras que ele pronunciou, todos os seus atos, têm relação com a nossa vida. E é por isso que a gente lê, medita, contempla o Evangelho todos os domingos. Escutando essas histórias, nós precisamos entender que Jesus curou, Jesus falou, Jesus fez muitas coisas e fez tudo pensando em nós. Então, que relação tem este Evangelho com a nossa vida? Em primeiro lugar, podemos dizer assim que a humanidade é cega. Todos nós precisamos da luz da fé, a luz de Cristo, para enxergarmos de verdade, para sairmos da margem, para sairmos da beira do caminho, podermos de fato trilhar o caminho. Nós precisamos receber a luz da fé que dissipa a escuridão da nossa vida e nos faz enxergar a vida, as coisas, com o olhar de Deus. Então nós temos muita dificuldade de ver as coisas com o olhar de Deus, e não é de hoje. Os próprios contemporâneos de Jesus criticavam Jesus porque ele andava com prostitutas, ladrões, pecadores. Se esse homem fosse santo, ele saberia com quem ele está andando. Se esse homem fosse Deus de verdade, fosse o Messias, ele saberia com quem ele está andando, quem o está tocando. Então as pessoas na época de Jesus já não viam com o olhar de Deus, não conseguiam enxergar as pessoas com o olhar de Deus. E como é que Deus olha? Segundo o que nós vemos em Jesus, Deus olha a verdade, claro, o pecado que há ali, a situação, a circunstância, é a situação que a pessoa está vivendo. Sim, Jesus ele não ignora, por exemplo, que a pecadora que ia ser apedrejada estava em pecado. Tanto é que ele diz: vai e não tornes a pecar, não voltes a cometer pecado. Então ele olha a situação real, atual da pessoa. Sim, ele olha e ele chama para a conversão, ele chama para a mudança de vida. Mas Jesus tem um olhar diferente do nosso, porque muitas vezes a gente só enxerga isso, a situação atual da pessoa, e encerra a pessoa naquele nosso olhar, e encerramos as pessoas naquela nossa forma de ver as coisas, naquilo que nós chamamos de realidade. Jesus ele vê diferente porque ele vê lá na frente.
Ele vê o que a pessoa pode ser se ela mudar de vida, o que a pessoa pode se tornar se abandonar o pecado. Então Jesus, ele vê à frente, e é por isso mesmo que ele chamou Pedro, Tiago, João e todos os apóstolos. Ele não escolheu os santos dentro do povo, ele não foi atrás das pessoas prontas e acabadas, ele foi atrás de pessoas pecadoras como Pedro, mas que tinham boas intenções, a intenção de seguir Jesus, a intenção de fazer coisas boas. Então Pedro era um grande pecador? Sim, mas tinha boa intenção, ele tinha um coração aberto para Jesus. Caiu muitas vezes ele se levantou e se tornou um grande santo. São Pedro. Quantas vezes a gente já meditou a vida de Pedro? Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que disse para Jesus, para ele não ir para a cruz, para ele não se entregar, queria tirar Jesus do caminho correto, queria tirar Jesus do caminho da nossa salvação. Então esse mesmo Pedro que Jesus chamou, ele fez muitas coisas erradas durante este caminho, caiu muitas vezes, mas se levantou. Então Jesus, ele olha na frente. Quando a gente vê as pessoas que ele chamou, é isso, ele não chamou santos, ele chamou pessoas para serem santas, para se santificarem, para mudarem de vida, caminhando com ele, aprendendo com ele, aprendendo com as suas palavras e com os seus gestos o que é verdadeira santidade. Então a primeira cegueira que Deus quer tirar da humanidade nossa é aquela incapacidade de ver as coisas com o olhar de Deus, de encerrar tudo, segundo a nossa concepção, segundo a nossa lógica. Nós, como essas pessoas aqui, discípulos de Jesus, muitas vezes nós queremos evitar, ou nós queremos encerrar, nós queremos resumir a pessoa num fato, num pecado, numa ação errada que ela teve. Como essas pessoas, o cego gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E eles mandavam ele ficar calado: cala a boca, você está incomodando, não tem mais jeito, desista, essa é a sua realidade, não tem jeito, Deus não pode fazer nada, não incomode o mestre. E ele gritava ainda mais forte, porque aquelas pessoas que não tinham o olhar de Deus poderiam colocar tudo água abaixo, poderiam fazer a fé desse homem fracassar. Embora fosse uma fé inicial, era fé. Então ele insistiu, mais forte ele gritava: tem piedade de mim. Então nós precisamos olhar o mundo com o olhar de Deus. E significa então ver bondade nas coisas, ver a bondade que há nas coisas, nas pessoas. Quantas pessoas chegam em nós com gesto de bondade e como somos muito desconfiados, a gente já diz: vai falando o que você quer. Está errado isso aí, você nunca faz isso. Sobretudo marido e mulher, Sempre uma desconfiança total. E essa desconfiança que nós temos uns dos outros nasceu lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram. Lembrem-se, eles caminhavam com Deus como amigos, e de repente, depois que pecaram, se esconderam de Deus, fugiram de Deus, porque Deus agora é o meu inimigo. A mulher que o Senhor me deu o fruto para comer. Quer dizer, a culpa é sua e da mulher. Veja, Adão culpa Deus, culpa a mulher, e a mulher culpa a serpente. Veja a desordem, o medo, a culpa, as acusações surgem a partir do pecado. Essa forma maldosa de ver tudo. O Senhor me deu a mulher, a serpente que me fez comer, e assim por diante. Uma desordem na relação com Deus, uma desordem na relação
uns com os outros, uma desordem na relação com a natureza e assim por diante. Falando em natureza, nós precisamos compreender isso bem. A desordem que há no mundo é fruto do pecado. A desordem que há no mundo é fruto, dessa relação estragada que surgiu lá no paraíso, quando os nossos pais resolveram desobedecer a Deus. Então, se a gente quer salvar a natureza, por exemplo, não é eliminando o homem, é eliminando o pecado. Se a gente quer salvar a natureza, nós precisamos salvar a relação do homem com Deus. Porque o homem não foi feito para destruir nada, ele foi feito para dominar as coisas. A natureza, o universo foi feito pensando no homem, e o homem, foi feito para Deus. Então a natureza para o homem para Deus, tudo para Deus no fim das contas. Precisamos resgatar a relação do homem com Deus, ver o mundo com o olhar de Deus. E a gente precisa pedir essa luz. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Somos cegos. E a gente anda mal por causa disso. Nós andamos mal por causa disso. Não vivemos bem, sempre desconfiados, sempre acusando as pessoas, não vendo bondade em nada, vendo maldade em tudo. Agora existe um sintoma da cegueira pior do que esse de ver maldade em tudo. Ao meu ver, existe um outro sintoma pior, que é ver bondade onde tem maldade. Isso é terrível. E o homem de hoje tem visto dessa maneira, bondade onde tem maldade. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. A gente precisa ter a visão de Deus para distinguir o que é certo do que é errado, para distinguir a maldade da bondade, para distinguir a verdade da mentira. Como é que Deus vê as coisas? Deus vê as coisas a partir da verdade. Ele vê a verdade em tudo. Então a mentira está em ver maldade na bondade, mas também em ver bondade na maldade. E isso tem se tornado muito corriqueiro. E é chique ver bondade na maldade. Até tem músicas, de padres que diz assim que o ódio é uma forma estranha de amar. O ódio é uma forma estranha de amar. O ódio não é amor. São coisas distintas. O ódio não é forma estranha de amar. O ódio é o não amar, é o desamor. Então, essa mania de ver bondade onde tem maldade leva a gente a, por exemplo, a concordar e a pregar sobre o aborto. O aborto é um direito, tá vendo? Vendo bondade onde tem maldade. Não, o aborto não é um direito. O aborto é uma maldade, é um assassinato de crianças inocentes. É um genocídio. Esta é a verdade. Mas tem católico que acredita que o aborto é um direito. Inclusive tem as católicas pelo direito de decidir, que poderia ser traduzido pelo direito de matar crianças inocentes. Então, se eu vejo bondade na maldade, eu posso também acreditar, que o aborto é algo bom, que é algo possível. E não só é um direito que as pessoas têm, que as mulheres têm. Mas você é machista, você é padre, você não tem filhos e nem é mulher. Não venha dizer, meu corpo, minhas regras. Sim, mas não é o seu corpo, é outra pessoa que está dentro de você. Não se trata de um dedo que você vai arrancar, é uma vida, uma pessoa que tem alma e que tem história pela frente. Você não pode tirar.
independente da circunstância. É isso que nós acreditamos. Do ponto de vista da ciência, sobretudo do ponto de vista da fé, ali existe vida e precisa ser defendida até o fim. Mas se a gente olha bondade, vê bondade na maldade, a gente aprova o aborto. E aprovamos várias outras coisas. Vou falar de algumas, por exemplo, que eu gosto de citar aqui porque faz parte de toda a família hoje em dia, a bebedeira. Aqui em Paraúna nem tanto, mas a bebedeira é uma desgraça, não é verdade? Quantos casamentos fracassaram por causa da bebida? Quantas pessoas foram violentadas por causa da bebida? Quantas pessoas sofreram violências psicológicas, afetivas, físicas, por causa da desgraça da bebida? E aí tem católico que aplaude a bebedeira, que coloca como se fosse uma grande virtude beber e encher a cara. Agora que está passando a pandemia, graças a Deus, nós estamos vendo de novo os excessos, para tirar o atrasado, para correr atrás do atrasado. Hoje eu disse isso e alguém falou, não, mas já está indo para frente, já resolveu os atrasados e já está adiantado também. E a gente aplaude, coloca nas redes sociais, não tem vergonha nenhuma. Mulher chegando bêbada em casa, moça chegando bêbada em casa, que coisa feia, é horrível. Essa é a palavra, é feio, é maldade isso aí, não é bondade. Diferente de beber, a bebedeira é uma desgraça. Beber não, mas a bebedeira é condenada na Sagrada Escritura. Os beberrões não entrarão no reino dos céus, não herdarão o céu. E a gente aplaude, não, mas é isso mesmo. No nível da bebedeira, da desordem, quanta gente aplaudindo a maldade, dizendo, é bom, faz parte da vida, nós temos que nos alegrar, porque a vida é muito exigente, a gente precisa extravasar. Aí vai nas drogas também. Hoje mesmo eu estava falando com um casal de amigos que me falou de uma certa droga que tem misturado aí na bebida, que inala um gás e fica doido, não sei o quê. Eu não vou nem usar o nome aqui para não fazer propaganda. E que os jovens têm usado largamente. Uma droga feita com materiais que a gente tem em casa, soda e sei lá mais o quê. Está usando. E a gente aplaude. Quantos pais dão bebida para os filhos, eles ainda nem completaram a idade apropriada para começarem a beber. Já dá, não, porque tem que virar homem, tem que aprender que é perto de mim. Aí dá cigarro, dá cerveja, dá pinga. Agora mesmo está dando a droga também, a maconha. Não, mas isso é um direito, isso é bom para a pessoa crescer, aproveitar a vida, curtir a vida. Sem falar dos namoros, Hoje eu fui na festa e peguei 5, e o pai aplaude, parabéns, você é homem mesmo, puxou o pai, quer dizer, sem vergonha, vagabundo, vai para o inferno e quer levar o filho também, parabéns, parabéns pai, você vai para o inferno e vai levar o seu filho, o diabo vai te carregar. Isso não sou eu que estou falando, está aqui, ó. Eu não sou Deus, não foi eu que inventei essas coisas. E a gente aplaude, é isso. Porque homem tem que sair com muitas mulheres. Homem mesmo tem que aproveitar a vida. Vai aproveitando. Vai desgraçando a vida do seu filho, como você fez com a sua. Olha para a sua vida e veja se você é feliz. Se o seu casamento é feliz. Se você é realizado, pleno, contente. Não minta. Deus sabe a verdade. A gente tem que parar com essa mania de ver bondade onde tem maldade.
bebedeira, prostituição, droga, adultério. Tudo isso é ruim, é mal, aborto é mal. Tem outras coisas também que eu poderia falar, uma lista interminável de coisas que hoje o mundo aplaude, mas que a gente sabe não é certo. É cegueira. A gente precisa de Jesus. Jesus precisa curar a nossa cegueira. Jesus precisa, e eu digo, somos muitas vezes mais cegos do que este cego de Jericó, mais mendigos do que ele, porque ele estava numa condição social. Agora, quando a gente está numa condição dessa espiritual, aí sim é perigoso. E a condição do homem sem Deus é essa: cegueira, à beira do caminho. O que Jesus quer? Que a gente veja. Mas Ele quer que a gente peça. E aqui eu termino a reflexão um pouco longa, mais uma vez. São duas atitudes. Quando nós nos consideramos ou nos encontramos nessa situação de cegueira, temos que ter duas atitudes. Nós vemos aqui no cego. A primeira é a oração. A gente se pergunta, né? Por que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Não está vendo? Eu quero ver. Eu sou cego. A pergunta desnecessária. Por que Jesus perguntar isso? Porque ele queria estimular a oração na pessoa. Ele queria estimular o pedido. Que eu veja. Foi o pedido dele. Então a gente precisa rezar. A gente precisa rezar, pedir, suplicar, e às vezes as vozes das multidões vão tentar nos calar, e a gente precisa gritar mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim, porque somos cegos, queremos enxergar e sair desta condição que nós estamos. Então rezar, pedir, suplicar. Então peça, reze, suplique a Jesus. E não importa, se tem alguém querendo te calar, não dê ouvidos. Acredite em Jesus, tenha fé. E segundo, se nós rezamos pedindo alguma coisa, precisamos estar dispostos a perder alguma coisa para ganhar. Precisa obedecer. O que as pessoas vieram falar para o cego? Coragem, levanta-te, o Senhor te chama. Então ele deixou aquela condição, que embora seja uma condição miserável, é às vezes confortável, estar à beira do caminho, não precisa caminhar, recebendo as migalhas, mas recebendo, deixou aquela condição, largou o manto, que era a única coisa que ele tinha, não tinha nada, só o manto, era a sua forma ali de ganhar dinheiro, de se cobrir, era a sua condição. Deixou o manto, deixou a sua condição e veio até Jesus. Coragem, levanta-te, ou seja, obedeça. A gente pede e a gente precisa obedecer. Quando Jesus mandar, a gente obedece. Se a palavra de Deus manda, obedeça. Se a palavra de Deus pede, obedeça. Se Jesus determina lá no seu coração que você tem que fazer, faça. A gente precisa aprender a obedecer também. E assim a cegueira vai se dissipar. E a gente vai poder, como discípulo, caminhar com Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Queremos seguir Jesus como seus verdadeiros discípulos. E precisamos, então, primeiro, buscar esta cura da nossa cegueira e também ajudar os nossos irmãos. Esses discípulos aqui não foram nada missionários quando eles disseram: cala-te, não incomodes o mestre, fica quieto. Nós, discípulos de Jesus, precisamos ter aquela outra atitude: coragem, Jesus te chama, levanta-te. Essa é a nossa atitude. Uma vez curados, seguindo Jesus pelo caminho, precisamos ajudar os nossos irmãos, e são muitos, não só na condição social de cegos, que precisam da nossa ajuda, da nossa missão,
mas pessoas longe de Deus, na escuridão, no mal, no pecado. Precisamos da luz de Deus para seguir o caminho que nos leva para o céu. Que o Senhor então nos ajude nesse dia dedicado à missão. Em primeiro lugar, coloque em nosso coração essa sede de recorrer a Jesus para termos a luz da fé que nos leva para o caminho certo, mas também este ímpeto de levar Jesus até as pessoas para que os nossos irmãos também encontrem-se com aquele que nos leva para o céu. Creio em Deus Pai,